Olá a todos, eu espero que vocês estejam muito bem, estejam todos em paz. E eu vim apresentar para vocês hoje, gente, o crochê mosaico. Eu acredito que algumas pessoas já conheçam o crochê mosaico, né? Os que me seguem e os que não seguem também, mas assistem os meus vídeos. E algumas pessoas também inscritas no meu canal que não conhecem. Então, eu vou ensinar a vocês como fazer o crochê mosaico e como fazer esse jogo americano aqui, gente. Olha, eu vou mostrar tudinho para vocês, o fio que eu usei, tá? E o fio que nós vamos usar para a aula de hoje, tá? Olha, esse jogo americano aqui, gente, ele mede, eu vou mostrar aqui para vocês, porque não cabe aqui, olha, na tela inteira, mas eu vou esticar aqui para mostrar para vocês, ó. 40 centímetros, tá? De comprimento. E de altura, ele mede 33 centímetros, tá? Isso tudo eu vou colocar escrito para vocês na descrição abaixo do vídeo, tá bom? Agora eu vou mostrar a linha para vocês que eu usei. A linha, gente, o fio que eu usei, ele não é aqui do Brasil, tá? Eu estive de férias durante um mês, agora no mês de junho. Meu esposo e eu fomos para Portugal, graças a Deus, correu tudo bem. E descansamos bastante, passeamos bastante, que a gente estava precisando dessas férias. E eu aproveitei e comprei esse fio, que é maravilhoso, gente. Ele é muito bom de trabalhar. Por que que ele é bom? Ele é um fio que ele é trançado. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Olha, ele é um fio trançado, tá vendo? A gente não consegue distinguir quantos fios que ele tem, a não ser que vocês abram aqui e contem, mas ele é todo trançadinho, sabe? Ele é como se fosse um cordãozinho de crochê, de correntinha feita bem apertadinho, sabe? Ele não desfaz, ele não desfia como os outros fios nossos aqui do Brasil. Não estou desmerecendo, não. Nossos fios aqui são muito bons também. Mas esse fio aqui trançado é muito bom para trabalhar, muito bom mesmo. Onde que a gente pode encontrar, talvez, que a gente encontre esse fio, que é dessa marca aqui, ó, Melissa, tá? É uma marca muito legal, gente. Ele é algodão, ele não é 100% algodão, não, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é 70% algodão reciclado, que já é muito bom, 25 poliéster e 5 de outras fibras recicladas, tá? Já vou falando a agulha também, a agulha de crochê de 2 a 4 milímetros nesse fio aqui, tá? Mas o que eu vou ensinar para vocês hoje é outra numeração de agulha, tá? Tô dando informação desse fio aqui. Onde que talvez a gente possa encontrar essa marca aqui, Melissa? Eu acredito que na Temu, no aplicativo da Temu, talvez tenha. Até no Shopee também pode ser que tenha, para compra internacional. Eu não vi aqui no Brasil ainda vendendo dessa marca, tá? Pode ser que venda, mas também pode ser que seja mais caro também, né? Porque eles vão comprar do exterior e revender aqui para ter lucro. E talvez a gente comprando diretamente ou na Temu ou no Shopee, embora demore um pouquinho, mais ou menos um mês, se comprar uma quantidade boa, uma quantidade grande, vale mais a pena porque vocês não vão pagar o lucro da loja daqui do Brasil, tá? É só uma dica, tá, gente? Não é para que vocês façam dessa forma, é uma dica. Porque, assim, a gente que vive do artesanato e trabalhe bastante com do artesanato, quanto mais a gente economizar, melhor, né? Bom, então eu usei essa cor aqui, ó, a cor bege e a cor azul clarinha. Eu vou diminuir aqui para vocês enxergarem direitinho, tá? Então eu usei essa cor aqui, que é um bege com azul clarinho. Esse azul clarinho é um azul assim meio bebê, sabe? Então, e ficou esse trabalho aqui, olha, tá vendo? De coraçãozinho, coisa mais linda. E é gostoso, gente, vocês vão adorar fazer. Vai por mim, porque é muito gostoso de fazer. É muito diferente do crochê convencional que a gente conhece. Por que que é diferente? Agora, deixa eu ver se eu
Eu acho que eu já diminui total. Aqui o zoom não dá para diminuir mais. Mas não tem problema. Eu vou chegando pro lado esquerdo e direito. Gente, o crochê... Vou virar aqui. O crochê mosaico, como que ele é feito? Ele é feito da seguinte forma. Você começa... Você faz a correntinha. Depois eu vou explicar os pontos direitinho para vocês. Você faz a correntinha. Quando chegar aqui no final, vocês cortam o fio, tá? Arremata o último ponto e corta. Vem de novo aqui do lado direito e começa a carreira, tá? Que depois eu vou ensinar como que é. Começa a carreira aqui. Aí vai, faz o ponto baixo, pá, 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 pá. Quando chegar aqui no final, faz um arremate, corta. Kátia, é sempre assim? Sempre, gente. É sempre assim. Vocês começam aqui do lado direito, termina do lado esquerdo e corta. E como que a gente vai fazer? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu tenho uma aqui começada, que eu tô terminando, que é outra peça. Inclusive com as mesmas cores que eu vou ensinar a vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui, para vocês verem direitinho como que é. Olha, é dessa forma aqui, gente. Fica fio do lado de cá. Que tamanho mais ou menos esse fio? Uns 10 centímetros mais ou menos, desse tamanho assim, tá? Quem não tiver fita, quiser medir, uns 4 dedos aqui de comprimento do fio, tá? Esse aqui eu deixei sobrando porque não há necessidade de ser tão grande assim. Se vocês deixarem um fio desse tamanho aqui, da largura de 4 dedos, já tá ótimo, tá? E toda vez que fizer a carreira, que começar, tem que deixar o fio de 4 dedos aqui, ou 10 centímetros mais ou menos, tá? Em cada carreira. Começou a carreira, deixa o fio cortado de 10 centímetros. Terminou a carreira, deixa o fio também de 10 centímetros aqui no final, que depois eu vou explicar o porquê disso. Aí vai para a segunda carreira, de novo, deixa o fiozinho aqui sobrando de 10 centímetros, tá? Eu padronizei 10 centímetros, que fica melhor para depois fazer o que eu vou ensinar vocês. E aí vai na carreira, vai fazendo a carreira e tal. Quando chegar, terminou a carreira, arremata o último ponto, tá? Que eu vou ensinar como é que é. Deixa um restinho aqui de 10 centímetros. E assim a gente vai, tá? Corta, começa aqui, deixa um pedaço de 10 centímetros do fio, chega aqui no final, corta o fio, mede os 10 centímetros e corta, tá? Arremata, mede e corta, tá bom, gente? Bom, esse aqui é um dos detalhes do crochê mosaico, do mosaico crochê. Agora vamos voltar para cá, que eu quero mostrar aqui para vocês. Depois que a gente faz, aqui nesse caso, como eu fiz, é nesse caso aqui, o crochê mosaico, ele é uma gama de gráficos, de desenhos, de comprimento, de tamanho, de tudo. Ele é uma gama, assim, ele não tem um padrão, é só isso, não. Ele é muito diversificado, é muito legal fazer. Então, desculpa, gente. Esse jogo americano que eu fiz, que eu vou ensinar para vocês, ele tem essa medida de 40 centímetros de comprimento e 33 de altura, tá? Então, o que que eu fiz? Esse desenho aqui era o desenho de uma manta, que ela era inteira com esse desenho. Aliás, eu vou virar aqui, que tá de cabeça para baixo. É um coraçãozinho, tá? Ele é feito de coraçãozinho, não é tão redondinho, mas o desenho dele é de coração. Então, o gráfico dele era inteirinho desse desenho aqui, vai repetindo, repetindo, repetindo. O que que eu fiz? Eu peguei só essa faixa para colocar aqui nessa faixinha daqui. Essa parte aqui é a parte central do jogo americano, que é onde a gente coloca o prato, tá? E terminando com a mesma faixinha de coração. Isso que eu fiz, tá? Que eu vou ensinar vocês como que faz. Depois, gente, quando terminou ele todinho, o que que nós vamos fazer? Aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês aqui, imaginem vocês que tá a lateral inteirinha com esses fios aqui. Nós vamos pegar de 2 em 2, gente, eu tô assim dando uma prévia, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês, tá? De 2 em 2, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos dar um nozinho, tá?
outro nozinho, para ficar bem firmezinho, ó, outro nozinho, tá? E assim nós vamos fazendo de 2 em 2, ó. Com esses dois, também dá um nozinho. Os outros dois, também dá um nozinho. Quando a gente fizer o nó inteirinho do lado direito e do lado esquerdo, a gente vai cortar. Aí vocês vão falar assim, mas então por que que deixa tão comprido assim? Não deixa tão comprido, é um tamanho de 10 centímetros para ficar fácil para dar um nó para vocês. Que se vocês fizerem já pequenininho assim, vai ficar impossível dar o nó, tá? Por isso que a gente deixa grandinho, de uns 10 centímetros, para ter facilidade para dar o nó. Se vocês cortarem aqui, ó, para economizar a linha, depois fica difícil para dar nó, né? Pode até dar o nó, mas depois para puxar fica difícil. Então, a gente faz esse tamanhozinho aqui, que fica fácil de fazer. Aí, corta mais ou menos, ó, mais ou menos um dedo, ó, tá? Deve dar uns 2 centímetros aqui. Aí, a gente corta uns 2 centímetros aqui e vai ficando aquele monte de toquinho cortadinho aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Para que isso, Kátia? Aliás, o que a gente vai fazer com isso? Agora vamos olhar aqui no meu jogo americano. Então, imagine que aqui tá tudo cortadinho, né? Que eu cortei, os toquinhos estão todos cortadinhos aqui dentro. Como que a gente faz para sumir essa linha, né? A gente não vai colocar a linha por dentro, por fora, puxa com a agulha, nada disso. O que a gente vai fazer? Quando vocês terminarem, cortou o fio, ficaram aqueles toquinhos pequenininhos, nós vamos fazer na parte da frente, nós vamos fazer carreiras não, uma carreira de ponto alto. Aí vai, ponto alto, ponto que eu vou ensinar tudo. E vai rodeando e vai fazendo ponto alto nele inteirinho, aqui na frente. Aí vai. Fez o ponto alto todo, rodeou, lá, chegou aqui, encontrou o ponto alto, o primeiro ponto alto, aí finaliza aqui, né? Arremata tudo direitinho. Do lado de cá, do lado avesso do trabalho, a mesma coisa. Nós vamos fazer outra carreira aqui. Por isso que eu vou explicar para vocês como que é o ponto que tem que fazer aqui no começo. Tem um ponto aqui que a gente faz, o primeiro ponto, que a gente chama de ponto baixo centrado. Deve ter muita gente aqui no canal que conhece. Quem faz cesto de fio de malha, faz muito ponto baixo centrado. Então, o nosso primeiro ponto aqui na beirada é sempre ponto baixo centrado. E aqui no final também é sempre o último ponto, é ponto baixo centrado. Por quê? Porque a gente precisa das laterais do ponto baixo centrado, poderia até ser um ponto baixo normal, mas é até para dar um encanto melhor aqui na borda, tá? Então, na correntinha, por exemplo, o ponto baixo está aqui. Ele tem duas alcinhas, né? A de cá e a de cá. Nós vamos trabalhar nessa daqui, para fazer a carreira de ponto alto aqui, nós vamos trabalhar nessa alcinha daqui do ponto alto, do ponto baixo, tá? Aliás, nessa daqui. Eu vou explicar direitinho para vocês. Nós vamos trabalhar na segunda alcinha daqui, para fazer essa beirada de ponto alto aqui. Quando a gente for fazer a beirada de ponto alto do lado de cá, a gente vai usar a outra alcinha do ponto baixo. Aí ele ficam duas paredinhas, duas carreiras de ponto alto aqui assim, juntas, mas não costuradas ainda, não unidas, tá? E os pontos, esses pontos aqui cortados, que eu mostrei para vocês, digamos que ele esteja aqui curtinho, né? Eles vão estar todos aqui. O que a gente vai fazer para unir, para esconder esses pontos cortados aqui? Nós vamos unir a carreira de ponto alto de cá, do ponto direito, do lado direito, com a carreira de ponto alto do lado avesso. Seguro os dois, e aí, aqui eu fiz ponto caranguejo, mas pode fazer com terminação do que quiser, tá? A gente junta as duas beiradinhas, enfia os fios lá para dentro e vai fazendo e vai fechando as duas carreiras, a do lado direito com a do lado esquerdo. Ela vai fechando e os pontinhos ficam todos lá dentro. O meu tá tudo aqui dentro, ó, guardadinho aqui dentro das duas carreiras, tá? Então, esse é outro detalhe que eu queria mostrar para vocês.
Muito bem. O ponto baixo, gente, como que faz o ponto baixo no crochê mosaico? O ponto baixo a gente sempre faz, presta atenção, gente, sempre, tá? Sempre com todas as letras maiúsculas, pra gente não esquecer. O ponto baixo a gente sempre faz, vou pegar aqui, com a correntinha do lado de dentro. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui tá uma amostra. Aqui é ponto baixo, tá? Ô, gente, desculpa, mas eu acabei balançando aqui a câmera aqui. Então, aqui, olha, eu tenho aqui 7 pontos baixos. Quando a gente for fazer ponto baixo, que eu fiz, no caso, nessa cor natural aqui, eu vou usar sempre a correntinha do lado de lá. Sempre a segunda correntinha. Onde que está essa segunda correntinha? Aqui, ó. O ponto baixo está feito aqui. Ele tem 2 alcinhas. Eu falei correntinha, mas é alcinha. Ele tem 2 alcinhas aqui. Qual alcinha que a gente vai fazer da carreira anterior para fazer o ponto baixo? Essa daqui. Tá, gente? Toda vez que fizer ponto baixo no crochê mosaico, a gente faz nessa alcinha aqui de trás. Para quê? Para dar essa relevância aqui, ó, tá? Para ele ficar em relevo. Porque uma hora a gente vai precisar dessa alcinha aqui para fazer o ponto alto. Porque o ponto alto é feito na alcinha de fora do ponto baixo. Eu falei, mas eu vou explicar fazendo, tá, gente? Vamos lá, porque a gente não grava só de ouvir, a gente grava fazendo, vendo e fazendo. Então, vamos lá. Eu acho que eu falei tudo para vocês, do ponto baixo, do ponto alto. Eu acho que dá pra gente começar, tá? Gostaram, gente? Gostaram, assim, do crochê mosaico? Eu achei lindo, eu achei lindo. E esse fio, gente, olha, se vocês encontrarem esse fio, Melissa, comprem. Aqui, lá em Portugal, eu paguei ele 5,50. 5,50 €. Não é tão barato, tá? Se a gente for converter, dá 5 vezes 6, 30, que o euro está em 6 euros, 5 reais, 6 reais e pouco. 5, 6, 30. Olha, deve estar em torno de uns 35 reais, parece. Um novelo desse aqui, que tem... Deixa eu ver se ele mostra aqui quantos gramas ele tem. Parece que não falo. E se não fala, deveria falar, né? Acho que ele tem 200... Ah, sim, fala, gente. Olha que bobagem. Ele tem 250 gramas, olha. Tá? Ele tem 250 gramas. E tem 250 metros também. Eu não consigo, assim, eu não consigo idealizar o tamanho, a quantidade que eu vou fazer por metro. Eu prefiro ver por peso, porque eu estou acostumada com os novelos aqui do Brasil. Então, ele tem 250 gramas, assim, é bastante coisa, tá? Eu acho que vale a pena, tá, gente? Não é tão caro, mas tão barato, mas também não é tão caro assim. Por que que ele vale a pena? Gente, o trabalho, ele fica durinho e fica pesadinho, tá vendo? Ó, eu faço assim na minha mesa, ó. Eu não sei se vocês estão escutando o barulhinho. Ele cai pesadinho, sabe? Eu acho que vai ser assim, é o ideal pra gente colocar numa mesa e não ter que ficar esticando o crochê pra cá, pra ficar... Porque tem algodão nosso que é muito macio. Então, quando você prepara a peça, às vezes você tem que dar uma esticadinha na mesa para ele ficar direitinho. Esse aqui não, tá? Esse aqui você termina ele fica durinho, assim, pesadinho, sabe? Encorpado. Eu gostei demais desse aqui, demais. Bom, já fiz os devidos elogios da peça, do fio. Agora, eu vou começar a fazer com vocês. Chega de muita delonga, de muita falação. Vamos começar a fazer. Tá, o que eu vou usar aqui com vocês? Eu vou usar o Barroco Natural da Círculo, fio número 4 e na cor natural, obviamente, né? E essa cor aqui, azul aqui, da Barroco Maxicolor número 4 também. Ou seja, os dois são de fios número 4, tá? Para ficar direitinho, igualzinho.
Esse aqui é natural e esse aqui é uma cor azul. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Ah, eu não quero usar barroco, eu quero usar outro. Então, que seja um outro fio, gente, um barbante, que seja número 4 para ficar esse tamanho que eu indiquei para vocês, que é de 40 centímetros de comprimento e 33, se não me engano, acho que eu já até esqueci, 33 de altura, né? Para que fique o mesmo tamanho. Mas eu vou colocar lá para vocês. Tô tentando puxar o fio aqui, gente. Eu vou colocar aqui para vocês abaixo do vídeo, na descrição. A barroco é muito bom, mas tem hora que ele embola aqui dentro. E às vezes fica difícil de pegar aqui. E aí quando vem aquele tufo, aquele bolo de barbante. Peraí, gente. Peraí, eu vou tentar tirar aqui só um minutinho. Muito bem, gente, olha. Então, nós vamos usar para esses 2 fios que eu mostrei para vocês, da Barroco, nós vamos usar a agulha número 4, tá? Eu acredito que esteja mostrando para vocês, tá? E tudo que eu estiver falando com vocês aqui, eu vou colocar abaixo da descrição do vídeo, na descrição, abaixo do vídeo. Então, como que é feito o crochê mosaico? Qual a quantidade de correntinhas que a gente faz, faz para fazer um jogo americano, por exemplo? Nesse caso nosso aqui, do jogo americano, que eu mostrei para vocês, que tem 40 centímetros, e com esse fio aqui, de 4 fios, do barbante de 4 fios, nós vamos fazer, e com esse gráfico também que eu vou mostrar para vocês, não o gráfico em si, tá? Mas o desenho dele. Então, nesse desenho que eu mostrei para vocês de coraçãozinho, nós vamos fazer uma quantidade de correntinhas múltiplas de 8, tá? Como é isso, Kátia? Múltiplas de 8. Vocês vão fazendo sempre 8 correntinhas, mais 8 correntinhas, mais 8 correntinhas, mais 8 correntinhas, até dar o tamanho de 40 centímetros, tá? Inclusive, quem quiser usar, eu gosto do barbante, sei lá, número 6. Faz a mesma coisa, tá? Para esse desenho que eu tô apresentando aqui para vocês. Número de correntinhas, múltiplos de 8, tá? 64 correntinhas, porque 8 vezes 8, 64. 64 é múltiplo de 8, tá? Porque você multiplicando 8 vezes 8 dá 64. Se ele atingir o tamanho de 40 centímetros, beleza, tá? Ah, eu quero fazer com um barbante fininho. Então, vocês vão fazendo a correntinha de 8 em 8 até dar o comprimento de 40 centímetros. Tá bom, gente? Pode ser que dê até mais correntinhas, porque ele é fininho. O importante é vocês fazerem correntinhas múltiplas de 8, tá? Vai contando, 8, 8, 8, até dar o comprimento que vocês querem. Ah, eu quero fazer um caminho de mesa. Nesse desenho, a mesma coisa. Faz. Ah, eu quero fazer um caminho de mesa que seja mais largo que 40 centímetros. A mesma coisa, gente. Número de correntinhas, múltiplos de 8, até da largura que vocês querem. Que eu falei largura? O comprimento, tá? Que aí vai ficar aquela largura do caminho de mesa que vocês querem. Um exemplo. Então, tem que ser, nesse desenho aqui, tem que ser múltiplo de 8, tá? Múltiplo de 8 mais 3 correntinhas, tá bom, gente? Nesse desenho aqui. Então, nós vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer aquela laçadinha, que eu sempre faço aqui nos meus trabalhos, para fazer a primeira correntinha, tá? Então, vamos começar a contar aqui, ó. Então, eu vou fazer 64 correntinhas mais 3, ou seja, 67 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou fazer 67 aqui, que são 64 correntinhas mais 3, e aí depois a gente prossegue com as próximas carreiras, tá? Bom, gente, então, olha, cheguei aqui no final, no total de 67 correntinhas, que são 64 múltiplos de 8 mais 3, e aqui eu cheguei no final, tá? O que nós vamos fazer? Aquilo que eu mostrei para vocês no início, ó.
corta esse tamanhozinho aqui, mais ou menos de 10 centímetros, arremata aqui, ó. E agora, nessa correntinha, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, na mesma cor do barroco. Geralmente, gente, no mosaico crochê, quando são duas cores, a gente chama de cor A e cor B, tá? No caso aqui, a A é o natural e a cor B é o azul, tá? Mas eu não vou ficar falando A e B com vocês, não, porque pode ser que confunda. Então, eu vou falar na cor natural é a cor azul, que fica melhor, tá? Agora, gente, deixa eu dar um zoom aqui, que eu quero explicar um negócio aqui pra vocês. Aí. Peraí, que eu acho que ficou muito grande. Ai, tá bom. Na correntinha, esse aqui é o lado direito dela, né? E esse aqui é o lado avesso, que tem esses carocinhos aqui atrás. No crochê mosaico, nós vamos trabalhar de que forma? Nós vamos trabalhar na parte de trás da correntinha, ou seja, nessa alcinha aqui, ó. Nós vamos trabalhar nessa alcinha daqui de trás, tá? Porque quando a gente faz o crochê tradicional, fez a correntinha, então agora nós vamos fazer a carreira de ponto baixo pegando aqui 2 alcinhas para cima e uma para baixo. No crochê mosaico, não, nós vamos trabalhar aqui atrás, tá? Então, vamos lá, devagarinho, para a gente entender tudo direitinho. Lembrando, toda vez que começar o fio cortado, deixa esse tamanho aqui de 10 centímetros mais ou menos, tá? Que eles têm que ficar tudo aqui, ó, na lateral aqui, tá, gente? Então, aqui, ó, nós vamos começar aqui no primeiro pontinho. Tentar abrir aqui. Ó, aí a gente vem aqui com a linha, passa aqui pra cima. E a gente vai fazer o primeiro pontinho baixo, que ela vai ser toda de ponto baixo, tá, gente? E toda vez, e sempre fazendo na alcinha daqui de trás, tá? Por favor, gente, lembra sempre isso, ó. Pega aqui na alcinha de trás, ó, pega com um gancho, que às vezes fica difícil de enfiar assim na ponta da agulha. Vem com um gancho aqui, ó, entra lá dentro da alcinha, puxa e faz o ponto baixo, tá? De novo, ó, na próxima alcinha, eu enganchei aqui, entra, puxa o fio e faz um ponto baixo. De novo, entra lá atrás, na alcinha de trás da correntinha. Para quem tem o ponto apertadinho, gente, cuidado para não fazer muito apertado, porque senão vai ficar difícil para agulha entrar, tá? Faz uma correntinha natural, tá? Sem apertar. Vai lá atrás e faz um ponto baixo. De novo, no próximo. Ó, e faz um ponto baixo. Tá vendo? Peraí, gente, eu não gostei desse último ponto aqui, não. Ficou meio esquisito. Eu tô achando que eu errei isso aqui. Agora sim, eu tinha errado mesmo. Ó, professora também erra, tá, gente? Eu sou normal. Então, vamos lá. Gente, desculpa de vez em quando algumas tosses, tá? Pigarro, porque ainda é restinho de gripe ainda, que foi uma tosse, assim, que durou uma eternidade. Então, vocês me desculpam, por favor. Então, vamos lá. Um ponto baixo. De novo lá atrás, ó. Lá na alcinha de trás. Aqui tá a parte da frente. Nós vamos lá atrás, na barriguinha dela ali atrás, ó. E faz um ponto baixo. Tá, gente? Então, eu vou fazer a minha aqui até chegar aqui no final, tá? Bom, gente, então, cheguei aqui no final. Eu vou fazer o último pontinho com vocês. Por isso que a gente não pode apertar
Eu falo por mim mesmo, que às vezes o meu ponto, às vezes é um pouco apertadinho. Não é muito, não, mas às vezes é um pouco apertadinho. Então, fica difícil, às vezes, pra gente introduzir a agulha. O primeiro ponto, principalmente. Deixa eu ver se eu conseguir abrir ele aqui. O bom é que o crochê, ele exercita na gente, ele exercita não, a gente exercita a paciência, né? Para quem não tem paciência, aprende a ter. Não é? Peraí, gente, espera aí que eu vou chegar lá. Eu só tô abrindo aqui, ó, porque realmente o meu primeiro ponto ficou meio apertadinho. Mas eu já consegui. Pronto. Pronto. Fiz o ponto baixo. Então, eu fiz aqui as 64 correntinhas, mais 3 no final, tá? O que nós vamos fazer agora? Arremata aqui, ó. Já dá uma rematezinha aqui. E faz aquele corte que eu falei com vocês, tá? De 10 centímetros, mais ou menos. Puxa o fio, dá uma apertadinha aqui pra ele não sumir, né? Não escapar o ponto. Agora, gente, agora eu vou ensinar vocês aqui qual é a próxima carreira. Vamos lá, então, para a próxima carreira. Então, nós fizemos aqui a correntinha e a primeira carreira em ponto baixo, ambas na mesma cor, tá, gente? Agora, nós vamos para a próxima, com a cor azul. Vamos fazer daquele jeitinho de fazer a primeira laçadinha, cada um tem seu jeito, deixando aqueles 10 centímetros, por favor, não esqueça que isso é super importante, viu, gente? Agora, gente, o primeiro ponto, ó, tem que explicar direitinho aqui pra vocês. O primeiro ponto baixo tá aqui, peraí. Ó, o primeiro ponto baixo tá aqui, ó, né? Tá aqui o primeiro ponto baixo, as duas correntinhas dele, né? Aqui em cima. Só que a gente não vai trabalhar aqui, não, ó, tá? Pegando aqui tradicionalmente, como a gente faz no crochê. A gente vai pegar no meio do crochê, ó, como se fosse, não, é um ponto baixo centrado. Nós vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Ele forma um Vzinho, tá vendo? Ó, o ponto baixo, ele forma um V, ó, um Vzinho, né? E o primeiro ponto aqui, deixa eu ver se eu estico ele para ficar bem retinho. Ó, o primeiro aqui, ele formou esse Vzinho aqui, né? Nós vamos entrar aqui, ó, no buraquinho, no meinho do ponto aqui, tá? Não é aqui não, tá, gente? Que eu vou mostrar a diferença para vocês. Ó, aqui, deixa eu ver como é que eu vou mostrar. Aqui tá o meio dele, tá? Vou segurar aqui para mostrar. Se a gente fosse fazer o ponto normal, do crochê normal, a gente ia entrar aqui, ó. Olha a diferença, ó. Olha a diferença entre um e outro. Aqui é onde a gente entraria, né? Fica aquele espaço ali. Nós vamos entrar aqui, ó, no meio do corpo dele, tá? Muito bem. Então, nós vamos entrar aqui, já com a laçadinha aqui na agulha, nós vamos entrar aqui no meio para fazer o ponto baixo centrado. Pega o fio e passa para cá e faz um ponto baixo. Ó, dá uma esticadinha para ele ficar na altura direitinho e faz o ponto baixo aqui. Segura os fios aqui, ó, para ficar mais fácil. E vai ficando aqueles fios, vão ficando aqueles fios que eu falei para vocês, que depois a gente dá nó, tá? É assim mesmo. Então, nós já fizemos a primeira carreira de ponto baixo, agora nós vamos fazer a próxima carreira. Então, vamos ver aqui, que eu tô olhando aqui, gente, o gráfico aqui para mostrar para vocês, tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer com a cor B, que é a cor azul. Nós fizemos o ponto baixo central. Agora, nós vamos fazer um ponto
baixo. Peraí, gente, deixa eu ver direitinho aqui para não errar aqui para vocês. Certo, gente? Olha, é isso mesmo. Então, eu fui só conferir para sair certinho para vocês. Nessa cor azul aqui, que é a segunda cor, nós vamos fazer outra carreira de ponto baixo, só que pegando na carreira, na correntinha de trás, tá? Então, a carreira inteirinha vai ser de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, ó. Tá? Sem mistério nenhum, tá? Ó, na alcinha de trás, porque as duas alcinhas estão aqui, ó. Tá? Então, nós vamos trabalhar só na alcinha de trás. E vamos fazer um ponto baixo em cada alcinha dessas do ponto baixo da carreira anterior, ó. Eu tô pegando só na alcinha de trás, tá, gente? E aí, ao mesmo tempo que a gente trabalha só na alcinha de trás, na frente fica a outra alcinha dele, que a gente não usou. Ó. Tá vendo? Essas alcinhas aqui ficam em relevo, ó. Porque uma hora a gente vai precisar delas para fazer o ponto alto, tá? Eu vou falando aos pouquinhos para vocês se acostumando com o jeito do mosaico. Ó, então é toda a vida isso aqui, tá? Carreira inteirinha de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá? Então eu vou até o final assim, tá bom? Então aqui, gente, olha, eu já terminei, quase que terminei a carreira, que eu gosto sempre de terminar com vocês. Então, olha, no último ponto, no penúltimo ponto, um ponto baixo, pegando na alcinha de trás, e o último ponto sempre vai ser como nós fazemos no início, um ponto baixo centrado, tá? Então, a gente entra aqui, ó. É só pegar aqui, gente, olha. Peraí. Aumentar aqui um pouquinho. O zoom aqui para vocês. Ó. O ponto baixo tá aqui, né? Nós vamos entrar aqui no meio dele, ó. Eu gosto sempre de mostrar com outra agulha mais fina, que fica melhor, mais visível. Nós vamos entrar aqui, ó. No ponto, na parte central do ponto baixo. De maneira que aqui atrás, olha, eu tô aqui na parte do meio, e aqui atrás, vamos virando aqui devagarinho, ó. Aqui atrás ele sai na parte do meio também. Então, aqui na beiradinha, eu vou tirar para mostrar para vocês, ó. Aqui na beiradinha, vocês entrando aqui no meio, ele vai ter duas alcinhas, ó, a da frente e a de trás. É isso que tem que ficar quando vocês entram aqui no meio, tá? Quando vocês fazem o ponto baixo central. Entra aqui, ó. Então, e por cima da agulha, nós temos a alcinha do lado de cá e a alcinha do lado de cá, tá? E aqui atrás, vocês entram na parte do meio também, tá? Vou tirar para vocês verem, ó. Tá vendo que fez esse buraquinho aqui, ó? É onde vocês têm que entrar, tá? Tem que ter duas, sempre na lateral, tem que ter duas alcinhas. Uma do lado de cá e a outra do lado de cá. E aí sai no meio dela aqui, ó. De maneira que vocês estão entrando aqui no meio. Lá também, lá atrás, vai sair no meio. E aqui na beiradinha sempre tem essas duas alcinhas, tá, gente? É sempre assim, tá? Então, aqui, nós vamos entrar, fazer o ponto baixo central, que eu até já facilitei aqui. Por isso que eu falo para vocês, para não apertar o ponto aqui. Porque depois fica difícil para entrar com a agulha. Não impossível, mas fica difícil, né? Para entrar com a agulha aqui. Então, olha, entrei aqui no meio do ponto central. Saio aqui atrás também no meio. Ó, respeitando as duas alcinhas aqui, ó. Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, tá? Tem que ser assim, tá, gente?
Porque a gente vai precisar dessas alcinhas do lado de cá e do lado de lá para fazer as laterais. Então, aqui a gente faz um ponto baixo, ó, não aperta, para quando a gente terminar a próxima carreira, a gente vai entrar aqui. Aí fica fácil para vocês entrarem, tá? Aqui a gente já dá uma rematadinha, corta. Gente, antes, quando eu comecei a aprender o crochê mosaico, esse fato aqui de cortar o fio a cada carreira, isso me incomodava de uma... Falei, meu Deus, que desperdício, meu Deus, por que não pode voltar? Mas exatamente por isso. O crochê mosaico, ele é feito sempre na frente dele. Sempre na frente, não tem isso de chegar aqui e vira. O crochê mosaico não é assim, ele é feito sempre na frente dele. Por isso que tem que chegar aqui e corta. E, infelizmente, a gente tem que... Não é um desperdício, né? Porque depois o trabalho compensa. Mas tem gente que é meio resistente. Fala, ah, não vou fazer não, porque vai gastar linha. Eu tinha muito isso comigo. Eu falei, ah, que bobagem, que bobagem. A gente faz e depois fica lindo o trabalho, né? Desculpa, gente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a próxima carreira. Deixando aquele pedacinho para dar o nozinho do lado. Vamos fazer o ponto baixo centrado no primeiro ponto, ó. É só abrir aqui atrás, ó, tá? No meio dele aqui atrás. E vocês vão ver que aqui sempre vai ter, ó, a correntinha do lado direito e a correntinha do lado avesso, tá? Puxa pra cá, vamos acertando esses fios pra lá. E aqui nós vamos fazer o ponto baixo centrado, ó, tá? Saiu direitinho. Deixa eu tomar um chazinho aqui, gente, que eu tô tomando chá pra esse resto de gripe, viu? Vamos lá. Então, nós já fizemos o primeiro ponto centrado, primeiro ponto baixo centrado. Agora, nós vamos fazer um ponto alto. Agora sim vai começar, a gente vai aprender como que faz o ponto alto. A linha aqui tá na cor natural. Essa carreira daqui é na cor natural também. Se a gente vai fazer um ponto alto, a gente tem que respeitar sempre a mesma cor, tá? Então, nós vamos pegar na alcinha da carreira anterior, não anterior imediata, mas a próxima anterior, da mesma cor que a gente está fazendo. Ou seja, quando for ponto alto, a gente vai pegar na alcinha lá de baixo, da mesma cor que a gente está fazendo essa daqui, tá? Então, naquela alcinha que eu falei para vocês, faz o ponto baixo sempre na alcinha de trás. A da frente é para isso, para quando a gente fizer o ponto alto, ter uma alcinha aqui para poder firmar o ponto, tá? A gente vem na alcinha aqui, ó, pega o gancho aqui de baixo para cima, entra aqui na alcinha, com muita sutileza, muita delicadeza, ó, solta o fio aqui, tá? Não segura ele com força, dá uma puxadinha aqui para cima, para ele ficar quase na mesma altura do que tá na agulha, e faz o ponto alto, tá? Não precisa ser frouxo o ponto não, tá, gente? Mas não aperta, porque eu vou fazer apertadinho para vocês verem como que ficaria. Quer ver? Para quem tem ponto apertadinho, ó. Vem aqui, ó. Tô fazendo apertadinho, tá vendo? Olha, ele fica abaixo, tá vendo? Olha só a diferença. Ele nem fica lá no alto, ele tá querendo assim, ele tá querendo arriar aqui pro meio, ó. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Ele fica pra cá, entendeu? Então, não pode ser assim, apertado. Tem que ser natural, não é frouxo, é natural, para que ele venha até a essa altura aqui, ó. Olha aqui no meu dedo, ó. Ele tem que vir até aqui na altura dos pontos baixos que vão ficar aqui, para todo mundo ficar alinhado, tá? Então, o ponto alto tem que vir até aqui onde tá a agulha, ó. Então, vocês têm que dar aquela esticadinha para ele vir até aqui, tá?
Então, vamos lá. Então, pega aqui a laçadinha aqui. Ah, outro detalhe que eu quero falar para vocês. Como é que eu vou saber que laçada que eu pego aqui embaixo? Que alcinha? Por exemplo, vocês fizeram o ponto baixo aqui, tá? A próxima alcinha é essa. Então, se é ponto alto, ela vai fazer na direção do ponto alto, tá? Na alcinha que tá na direção do ponto seguinte, ó. O ponto seguinte é esse, então vocês vão pegar a alcinha de baixo, tá? Só isso. Para não ter dúvida. Então, vamos lá. Então, um ponto alto na alcinha, na direção do ponto seguinte. Ó, dá uma esticadinha para ele ficar no alto certinho. Muito bem. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Aí, presta atenção, ó. Nós fizemos o ponto baixo centrado aqui. Esse ponto daqui é o que está na direção do ponto alto. A gente pula esse ponto e faz no ponto seguinte, o ponto baixo, tá? Toda vez que tiver o ponto alto e vocês tiverem que fazer qualquer outro ponto, seja ponto baixo ou seja outro ponto alto, vocês têm que pular o ponto que está na direção do ponto que vocês já fizeram, tá? Então, aqui, ó, 2 pontos baixos na alcinha de trás. Um ponto alto outra vez. Aí, eu vou contar essas 2 alcinhas aqui, ó. Nós fizemos 2 pontos baixos. Então, nós vamos pular essas 2 alcinhas aqui. E vamos fazer o ponto alto na terceira aqui, ó. Tá? É sempre assim. Eu fiz o ponto baixo aqui, pulo as 2 alcinhas aqui. Eu fiz o ponto alto aqui, eu pulo o ponto baixo daqui de trás dele, tá? É sempre essa regra. Então, um ponto alto, pulo 1, 2. Na terceira aqui eu faço ponto alto. Dou uma puxadinha. Um ponto baixo, então nós vamos pular esse ponto aqui, vamos fazer no seguinte. Um ponto alto, então, olha, eu fiz um ponto alto aqui, fiz o ponto baixo aqui, vou pular essa alcinha que tá na mesma direção do ponto baixo que eu fiz. Então, um ponto alto na alcinha seguinte. Dois pontos baixos, ó, se eu fiz o ponto alto aqui, pulo o ponto baixo que tá atrás dele. Então, 2 pontos baixos, pegando na alcinha de trás, como sempre. Um ponto alto, então, se eu fiz 2 pontos baixos, pulo 2 alcinhas. Na próxima, eu faço ponto alto. E 2 pontos baixos outra vez. Gente, como que a gente vai fazer essa sequência aqui? Olha, eu vou marcar aqui para vocês verem a repetição. Nós vamos contar a repetição a partir desse ponto aqui, ó. Aliás, eu vou marcar aqui antes. Como que vai ser essa repetição agora? Deixa eu ver se eu consigo aumentar só mais um pouquinho aqui. Aí, melhorou. Como que vai ser essa repetição nessa carreira? Que eu acho que fica melhor para vocês eu falando a ordem da repetição, tá? Nós fizemos aqui, vamos pensar, raciocinar a partir daqui, ó, do marcador, tá? Nós fizemos aqui, ó, um ponto baixo e depois fizemos 2 pontos baixos repetidos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto. Eu só, assim, chamei a atenção de vocês para esse fator, ó. Primeiro fizemos um ponto baixo e depois fizemos 2 e 2, tá? Então, vamos fazer aqui um ponto alto.
Um ponto baixo. Eu sempre olho ali atrás para ver se está certinho onde eu vou pular. Um ponto alto. E agora 2 pontos baixos. Eu acho que vocês já devem estar entendendo qual que é a sequência. Quer ver? Mas eu vou explicar direitinho para vocês. 2 pontos baixos outra vez. E um ponto alto outra vez. Então, gente... Opa! Esqueci da laçada aqui. Então, gente, a sequência aqui é essa aqui, ó. Que é super facinho. É a partir daqui que nós estamos raciocinando, tá? Uma hora é com um ponto baixo, outra hora é com 2 pontos baixos repetidos. Volta a fazer um ponto baixo e volta a fazer 2 pontos baixos repetidos. Isso eu falei no ponto baixo. Agora vamos voltar. Um ponto alto, um ponto baixo e um ponto alto. 2 pontos baixos, um ponto alto, 2 pontos baixos. Vamos repetir esse grupinho aqui, ó. Esses 2 aqui, tá? Aliás, esses 3 aqui. Terminamos de 2, vamos fazer esse aqui. Um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto. Agora, vamos repetir esse grupinho daqui, ó. Fez ponto alto. 2 pontos baixos, um ponto alto, 2 pontos baixos e um ponto alto. Se nós terminamos o grupo de 2 pontos baixos repetidos, nós vamos fazer esse aqui de 1. É sempre assim, um de 1, um de 2, um de 1, um de 2, um de 1, um de 2. É sempre assim até o final, tá, gente? Ui, então vamos lá. Então, terminamos aquela repetição dos 2 pontos baixos. Vamos para aquele que é de 1. Um ponto baixo, um ponto alto. Agora, vamos começar o de 2. 2 pontos baixos, ó. 1, 2. Pula 2. Um ponto alto. Repete o de 2. Pontos baixos. E outro ponto alto. Pula 2 alcinhas. Terminou de 2, vamos para o 1. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E um ponto alto. Pula essa alcinha e vou para a seguinte. Fez o de 1, vamos fazer o de 2. Tá vendo, gente? Não tem erro. Ó, 1, 2, um ponto alto. E é sempre assim. Faz um ponto alto e faz um ponto baixo e um ponto alto. Aí vou fazer o de 2 pontos baixos. Faz 2 pontos baixos, um ponto alto, 2 pontos baixos e um ponto alto. Então, é sempre essa alternância. Olha, eu fiz um de 2, 2 pontos baixos, vou repetir. 2 pontos baixos, pula 2 aqui embaixo, no seguinte eu faço um ponto alto. Terminei o de repetição de 2 pontos baixos, vou fazer o de 1. Um ponto alto. Agora eu vou fazer o de 2. Tá vendo? É essa a repetição nessa carreira aqui. Um ponto alto, pulei 2 alcinhas aqui, ó. Vou repetir o de 2. E assim eu vou. Agora o próximo é de um ponto baixo, tá? Vou assim até o final, tá? Bem, gente, então, olha. Quando nós chegarmos aqui no final, a última sequência vai ser a de 1. Porque a gente vai terminar da mesma forma que nós começamos. Ó, a última sequência é a de 1,
é como se fosse esse de 1 aqui. Então, eu já fiz um ponto alto, um ponto baixo e um ponto alto, que é como se fosse aqui, ó, um ponto alto, um ponto baixo e um ponto alto. Então, agora nós vamos fazer aqui no final 2 pontos baixos, um ponto alto e o ponto baixo centrado, para ficar igualzinho aqui, só que ao contrário, né? Então, 2 pontos baixos, olha ali atrás, para ver qual é a sequência que tem que pular o ponto. 2 pontos baixos. Um ponto alto, eu pulo 2 aqui embaixo, faço ponto alto na terceira alcinha. E termino com um ponto baixo centrado, tá? Então, a gente entra aqui, respeita aquelas 2 alcinhas aqui na lateral, aqui as 2 alcinhas azuis, ó, tá? E automaticamente a gente entra no meio do ponto aqui atrás, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, é assim que tem que ser feito, tá, gente? Talvez a explicação no branco não deva ter ficado tão nítido assim, mas no azul deu para ver bem, né? Olha, na lateral a gente respeita e ficam 2 alcinhas, uma pro lado do avesso e uma pro lado direito, que vão ser usadas depois quando a gente fizer a lateral do jogo americano, tá? Então, aqui um ponto baixo central, fazer naturalmente, sem puxar, dá uma arrematadinha aqui e a gente corta. Quando vocês forem cortando, obviamente que vocês vão ver, vão medir, não precisa estar medindo 10 centímetros em cada corte, né? Vocês olham aqui, ó, praticamente está todo mundo quase do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Com pouca diferença, então é esse tamanho, tá? Então, agora nós vamos vir para a cor azul. Vocês estão gostando, gente? Aí vocês colocam nos comentários se vocês estão gostando, se é a primeira vez que vocês estão aprendendo, se tá fácil, ou se já tem gente que conhece, gostou do gráfico que eu tô apresentando aqui, tá? Ó, esse tamanhozinho, a gente vem no primeiro ponto e faz aquele ponto baixo centrado. Entra ali no meio, ó. Olha direitinho, vê se tá bem no centro mesmo, ó. Tá no centro aqui atrás, tá no centro aqui na frente. Beleza, vamos embora para frente então. Ó, faz um ponto baixo centrado. E agora vamos para os próximos pontos. Muito bem. Nós fizemos o ponto baixo centrado, agora nós vamos fazer 4 pontos baixos, pegando na alcinha de trás, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos fazer um ponto alto. Aí, a gente vem na alcinha daqui de baixo, ó, tá? Ou, perdão, na alcinha, eu tava mostrando na cor branca. A gente vem na mesma cor, ó, cor azul, na cor azul, tá, gente? É sempre assim. O ponto alto a gente vai fazer na alcinha lá da cor azul, que tá aqui em evidência, ó, tá? Que tá em relevo ali. Dá uma puxadinha e faz o ponto alto. Agora, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Olha aqui atrás direitinho, pula o ponto que tá na direção do ponto alto e no seguinte começa a fazer os 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu conferir aqui para ver se tá certinho. 2, 4, 6, 7. Certinho. Aí, nós vamos fazer um ponto alto aqui no meio, ó, entre esses 2 pontos altos aqui, tá? Então, nós vamos vir aqui na alcinha daqui de baixo, na cor azul. Puxa e faz o ponto alto. Agora, vamos de novo fazer os 7 pontos baixos. Olha aqui atrás, pula esse ponto. E no ponto seguinte, a gente começa. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. E aqui, entre esses dois pontos altos, a gente faz o ponto alto, tá? Pega na alcinha aqui de baixo na cor azul e faz. E agora nós vamos fazer de novo 7 pontos baixos. Então, gente, subentende-se que a sequência vai ser sempre essa. E eu vou dizer mais ainda para vocês, para ficar mais fácil. Não precisa contar 7 pontos baixos, não. É só vocês vindo fazer aqui, ó, só prestar atenção. Nós temos sempre esses dois pontos altos juntos aqui. Se vocês quiserem contar, gente, pode contar, tá? Nada impede. Mas se vocês acharem mais prático, ó, nós temos esses dois pontos altos aqui com aquele ponto baixo sozinho. Vocês vão fazer o ponto alto sempre aqui, aqui. Ponto alto com ponto baixo sozinho, ponto alto. Ponto alto, dois pontos altos com ponto baixo sozinho, ponto alto. E aí vai. Dois pontos altos com ponto baixo sozinho. Eu falei ponto alto aqui, né? Ponto baixo. Dois pontos altos com ponto baixo sozinho, ponto alto. Depois vem aqui, dois pontos altos com ponto baixo sozinho, ponto alto. Então, onde tem o ponto baixo sozinho, vocês vão fazer o ponto alto. O restante tudo ponto baixo, pegando pontinho atrás, tá? Mas se vocês quiserem contar, cada um trabalha de um jeito, né? Cada um tem seu jeitinho, mas é sempre assim, tá, gente? Onde tiver o ponto baixo sozinho, vocês vão fazer ponto alto. O restante, vocês fazem o ponto baixo, tá? Chegou aqui, ó, ponto baixo sozinho, é o ponto alto. Aí vai, 7 pontos baixos. Chegou aqui, um ponto alto, aí 7 pontos baixos, e aí vai, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui pra gente não ficar tão longo esse vídeo aqui fazendo a mesma coisa, tá bom, gente?